Estamos ao vivo. Cadê os irmãos chegando? Boa, povo de Deus! Estamos aqui, já esperando vocês, não? Os irmãos estão chegando. Vamos dar início à nossa live. Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, ao nosso culto em casa. Neste momento, de isolamento. Nós não podemos deixar de ter o nosso momento de comunhão, o nosso momento de palavra. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu espero que o Senhor possa falar o coração de cada um que está nos assistindo nesse momento. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, à nossa EBD em casa, falando com o nosso Deus em oração. Amém? Fechamos todos os olhos para entrar em conversa, em diálogo com o nosso Senhor. Nosso sonho. Deus eterno, Santíssimo Pai dos céus, glorificado, Senhor, e exaltado para sempre seja o teu santo nome no meio de nós, Pai. Amém, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Senhor, por entrarmos, ó Deus, na tua santa e gloriosa presença, Pai. Ó Deus, por termos a certeza, ó Deus, que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor, ó Deus, por ter nos livrado do mal, Senhor. Ó Deus, livrado, ó Deus, cada servo teu, Pai querido. Te peço, ó Deus, nesta hora, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Deus, a nossa mente, Senhor, para que nós possamos fazer um culto racional a Ti, Pai amado. Nos alegramos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, ó Deus, por termos nos acordado, Deus, por estarmos de pé, Pai querido. Senhor da glória, nesta hora, Senhor, ó Deus, vai em encontro, ó Deus, a cada servo Teu, Pai amado. Abençoando, ó Deus, dando um dia debaixo da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda, ó Deus, por tudo que o Senhor irá fazer, Pai amado. Nos alegramos nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Senhor Deus. Os irmãos já estão chegando, fiquem todos muito à vontade. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Senhor, um hino que todos nós conhecemos. Esteja aí louvando verdadeiramente de todo o coração na sua casa. Amém? Da
pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos proceder com os louvores. Neste momento nós vamos louvar um hino do cantor cristão. Que os irmãos que estiverem em casa, aqueles que não pesquisem, provavelmente vão encontrar na internet. O hino de número 85. O 85 do cantor cristão, meus amados. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Amém. A meu óculos aqui, né? A idade vai chegando. A gente precisa de óculos para enxergar melhor. Descemos. Obedientes entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou e tudo me lavou.
pelo deserto, amém? Então vamos louvar neste momento, caminho no deserto. Aleluia. Senhor seja bendito. Estamos atravessando momentos difíceis, como se fosse o deserto, mas o Senhor estiver conosco, e é certo que Ele está conosco, a vitória é certa. Espera lá na frente, como diz a palavra de Deus, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a
Aleluia. Deixa eu me enquadrar direito aqui. Bom, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, ela permaneça abundante em nossos corações. Primeiramente, gostaria de saudar os irmãos com o meu abraço apertado, algo que temos sentido falta nos últimos dias, né? Esse convívio, essa comunhão mais próxima, de podermos tocar uns nos outros, de pelo menos dar um aperto de mão sadio, né? Mas com certeza, com fé em Deus, tudo isso passará, e quando nós voltarmos a nos encontrar, ter o contato físico, certamente a alegria será bem maior. Amém, irmãos? Irmãos, para a reflexão nesta manhã, eu estive orando a Deus e questionando tudo isso que está acontecendo, a vida do cristão, né, nesses dias em que estamos vivendo de pandemia. Não vou aí intitular o coronavírus, porque já tivemos outras pandemias, já vivemos outras pandemias, e sabemos que essa não será a última, né? Mas enquanto cristãos, como nós temos vivido, como temos encarado os fatos, como tem sido a nossa adoração diante de tudo que se tem acontecido. Já que eu não posso ir à igreja, como igreja, eu vou simplificar aqui, irmos ao templo, congregarmos, nos reunirmos para adorar ao Senhor. Onde fazer isso? E diante disso tudo, o questionamento é: o que é o adorador? O que é verdadeiramente adoração? Primeiramente, precisamos compreender o que é a adoração. E também onde é o lugar apropriado para adorarmos ao Senhor. Os irmãos que estão com suas Bíblias, eu creio que não vai dar para poder sair do Instagram, para poder abrir os aplicativos, mas provavelmente a maioria dos irmãos devem estar em casa. Abram suas Bíblias ou um outro celular que possa acompanhar, ou notebook, o PC, e abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós estaremos lendo alguns versos para meditação nesta manhã. Dá um tempo, os irmãos quiserem abrir para acompanhar, para saber realmente se está lá, como faziam os bereanos da igreja de Bereia, conferir nas escrituras se aquilo que estava sendo falado realmente estava nas escrituras. Amém? Vamos lá. A partir do versículo 19 do capítulo 4 do Evangelho de João, diz o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aí. Nós teremos uma breve palavra de oração para que Deus possa realmente abrir nossos entendimentos para compreendermos a sua palavra. Deus bendito, louvado e glorificado, Senhor, seja o teu santo nome. Pai, nesta hora, Senhor, nos colocamos à disposição, Deus, do teu Santo Espírito, Deus, para que seja, ó Deus, nesta hora, falado aos nossos corações aquilo que é do teu querer, Senhor. Abre, ó Deus, os nossos entendimentos, ó Pai,
E faz-nos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre um lugar especial em cada coração. A começar, Senhor Deus, deste, ó Pai, que nesta hora, Senhor Deus, esclarece, Senhor Deus, a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito, porque também sou, ó Deus, dependente, Senhor Deus, desse alimento espiritual para a minha vida, ó Pai. Faz a obra que te apraz em cada coração, para a honra, glória e louvor do Teu nome, e em nome de Jesus Cristo que eu te oro, hoje e sempre. Amém? Irmãos, como foi dito aí, no que nós acabamos de ler, nós vimos que nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, de que Jesus disse para ela que o lugar de adorar era em Jerusalém, onde existia lá o templo, feito por Salomão, onde todos vinham de toda parte do mundo para adorar em Jerusalém. E Jesus também disse isso para ela. Só que ela questiona de que devia adorar no monte, onde ela aprendeu, por meio dos seus pais, por meio dos patriarcas, de que ela deveria adorar no monte. E Jesus Cristo então disse para ela que ela não adoraria. Chegaria o tempo em que não se adoraria nem no monte, nem em Jerusalém. Que era necessário adorar o Pai em espírito e em verdade. O que nós entendemos com isso? Se o lugar de adorar não é mais no monte, se o lugar de adorar não é mais em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, como adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque a palavra também diz de que o Pai é espírito. E Ele procura adoradores que o adorem dessa maneira, em espírito, porém em verdade. Não aquele em espírito que muitos entram em transe quando dizem que está orando ao Pai, quando está adorando ao Pai, mas em verdade, ou seja, em sinceridade, e de maneira tal que outros possam perceber a verdadeira adoração que está saindo de cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós somos a carta viva do Senhor. Se de repente sumirem com todas as Bíblias, como já está sumindo, né? Está sendo substituído pelos aplicativos, se sumir tudo, se de repente a bateria do seu celular descarrega e você não tem nada, como testemunhará de Cristo? Os nossos lábios terão que testemunhar de Cristo diante daquilo que foi plantado em nossos corações. Estamos vivendo momentos onde estamos enclausulados dentro de casa sem poder sair, e isso faz com que nós venhamos deixar de testemunhar, isso faz com que nós venhamos deixar de adorar a Deus, já que estamos falando em adoração. Eu gostaria aqui, eu fui dar uma pesquisada, e não vou deixar passar em branco, a respeito aqui do que o nosso dicionário fala a respeito de adoração. Adoração é respeito, reverência, forte admiração ou devoção a determinada pessoa, lugar ou coisa. Quando nós falamos de lugar ou coisa, é o que tem acontecido muitas vezes nos últimos dias, nos últimos tempos, onde confundimos um pouco a adoração. Entender realmente o verdadeiro contexto do que é a adoração. Geralmente nós ouvimos nos nossos cultos, vamos ao momento de adoração, e confunde-se que momento de adoração é um momento de cântico. Nem todo cântico verdadeiramente será adoração. Porque muitas vezes o cântico ele pode não ser espiritual, embora a sua letra tenha um contexto religioso, um contexto espiritual, mas pode ser que essa adoração não esteja verdadeiramente sendo espiritual. Porque a adoração tem que ser de maneira tal que haja verdade. E o único que pode conhecer se está existindo verdade ou não nisto é o nosso Deus, que sonda os nossos corações. Ele sabe, a palavra de Deus, que Ele esquadrinha os nossos rins, Ele vai lá no mais profundo de nossas almas.
Então a adoração ela deve ser verdadeira. Deve existir admiração, deve existir devoção. Você colocar o seu melhor diante de Deus. Porque Deus está vendo. Às vezes costumamos falar a Deus o nosso melhor, mas não oferecemos. Existe uma coisa que eu costumo sempre dizer, que é, quando nós compramos uma roupa nova, qual o primeiro lugar que decidimos usá-la? Muitas vezes, compra-se um bonito terno para ir a um casamento, compra-se um bonito vestido caro, divide lá em 50 parcelas no cartão para poder ir a um casamento. E por que não oferecer esse melhor ao nosso Deus? Por que não inaugurar isto na minha adoração a Deus? Eu vou à reunião no templo com os meus irmãos e eu irei colocar diante de Deus o meu melhor. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos oferecer o nosso melhor. Até no que diz respeito à nossa oferta, a oferta realmente no sentido de monetária, o Senhor vai dizer que Ele quer a nossa primícia. Ele não quer o resto. Ele quer a primeira parte. Convictos de que aquilo que nos sobra será o suficiente, porque Deus Ele há de cuidar de cada um de nós. Então nós precisamos entender o que é oferecer o melhor ao nosso Deus, para que não estejamos oferecendo ao nosso Deus um culto em que Ele não venha se agradar. Muitas vezes oferecemos o culto para o homem, se agradaremos do irmão fulano ou irmão ciclano, se agradaremos do pastor, se o pastor irá agradar a igreja, e não nos preocupamos em se estaremos verdadeiramente agradando a Deus. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós iremos mais um trecho de uma leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 10, que diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Irmãos, observe que a palavra aí em 1 Coríntios 10, que foi lida do versículo 1 até o versículo 5, fala a respeito, o apóstolo Paulo, lembrando a igreja do que havia acontecido com o povo que tinha saído lá do Egito. Ele diz que todos se alimentaram do mesmo pão, todos beberam do mesmo cálice, todos foram alimentados com a mesma palavra. Porém, algo estava acontecendo que não agradava a Deus, que não agradou a Deus. E por esse motivo, muitos caíram no deserto. Muitos pereceram no deserto. A questão, irmãos, não é a palavra que é oferecida, não é o alimento que é oferecido. A questão é quem está disposto a absorver esse alimento para estar forte, para estar bem espiritualmente. Observe, quando estamos doentes, geralmente o medicamento que tem um efeito mais rápido é o medicamento injetável. Mas nem todo mundo está disposto a tomar essa furada para que esse alimento, esse medicamento, possa fazer um efeito mais rápido. Mais rapidamente eu possa crescer espiritualmente. Muitas vezes, quando é pregada uma palavra um pouco mais dura, muitos abraçam essa palavra porque entendem a necessidade de alimentar-se com essa palavra para que possa estar bem. Porém, muitos rejeitam. Infelizmente, muitos rejeitam. E vai chegar o momento em que ele terá que absorver essa palavra à força, como acontece com muitos que estão doentes fisicamente. Caem e por esse motivo, muitas vezes, quando não tem mais condição, serão carregados e levados até o leito para que possam, assim,
receber o medicamento necessário. Então, irmãos, a gente precisa entender de que se o culto que nós estamos oferecendo a Deus é verdadeiramente o melhor culto. Se é o culto que verdadeiramente agrada a Deus. Porque não é o que eu quero oferecer, mas o que Deus quer que lhe seja oferecido. Se nós formos observar a palavra de Deus, lá quando o Senhor permite que lhe seja construído um templo para adoração, Ele não diz, podem fazer o templo, fique à vontade. Ele diz para Salomão que Salomão teria autorização para fazer este templo, visto que Davi desejou e era uma coisa boa, mas o Senhor não permitiu. Isso nos mostra de que não é simplesmente porque nós queremos, não é uma questão de boas intenções. Então o Senhor determinou a Salomão que fizesse e determinou a medida de cada coisa que seria feita. Cada côvado, cada medida específica, cada material que seria utilizado, o Senhor determinou como seria. Se o templo era presente para ele, ele determinou como que queria este presente. É algo que às vezes nós nos preocupamos, como temos que presentear alguém. Muitas vezes paramos e pensamos, o que será que ela vai gostar? Muitas pessoas até resolvem dar o próprio dinheiro para que a pessoa compre aquilo que ela realmente gosta, para que não cometa a gafe de dar alguma coisa e a pessoa não gostar. Então, muitos fazem isso, se preocupam com isso, porque estamos preocupados em agradarmos o homem. E ao nosso Deus, por que não oferecemos a Ele aquilo que Ele verdadeiramente quer? Dizemos, Senhor, o que é que queres? Senhor, o que realmente Tu desejas? E possamos assim oferecer a Ele o melhor. Vamos um pouco mais adiante. Nada disso que eu quero dizer. Vamos voltar lá no Velho Testamento para lermos alguns trechos. Desta vez no profeta Zacarias, no capítulo 7, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, em algumas versões tem praticando jejum, fazendo jejum, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuaste e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Observem, irmãos, que a palavra de Deus, o próprio Deus, questiona o povo. Olha, aquele culto que vocês fizeram ou que vocês estavam fazendo lá enquanto estiveram cativos na Babilônia, aqui vocês ofereciam, era para mim mesmo ou era simplesmente rituais? Então Deus vai questionar isso aí. Nós, muitas vezes, estamos vivendo nessa condição. Estamos vivendo religiosidade. Não é porque simplesmente eu estou dentro de casa que eu não possa oferecer o meu melhor ao Senhor. Irmãos, Deus ele faz tudo, como diz a sua palavra, porque todas as coisas contribuem juntamente, ou seja, na sua junção, em todos os seus acontecimentos, para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro que a Bíblia diz que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E o versículo vai continuar dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não é para qualquer um. É aqueles que resolvem viver debaixo da potente mão de Deus. Viver segundo a tua vontade. As coisas acontecem para o bem destes.
Então nós podemos tirar proveito destas coisas que aos olhos de muitos parecem negativas. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. O que eu posso tirar de bom para a minha adoração a Deus? O que eu posso tirar de bom para que verdadeiramente Deus possa se alegrar daquilo que eu estou lhe oferecendo? A Bíblia vai dizer assim, o salmista vai dizer assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E eu costumo, diante desse versículo, sempre dizer, quando um filho alegra o seu pai, ele recebe a bênção do pai e, consequentemente, a motivação para continuar indo adiante, para continuar fazendo, para continuar alegrando ao pai, porque as bênçãos continuarão chegando. Não é diferente para conosco. Deus, ele espera isso de cada um de nós, que nós possamos verdadeiramente oferecer o nosso melhor a Ele, para que Ele, consequentemente, nos abençoe por estar feliz com cada um de nós. Então, irmãos, observem que a palavra aqui do profeta Zacarias é uma palavra dura. Embora talvez nós muitas vezes não paremos para meditar com mais profundidade, porque ele diz que o povo estava oferecendo os seus sacrifícios. O povo estava jejuando. Porém, o próprio Deus vai fazer o povo se questionar. O que vocês estavam oferecendo verdadeiramente era para mim? Era para mim? Ou o que vocês ofereciam simplesmente era para mostrar para os outros que estavam fazendo? Era para mostrar para os sacerdotes que estavam fazendo. Existia verdadeiramente singeleza de coração, existia verdade naquilo que você estava fazendo, existia veracidade, existia pureza naquilo que você estava fazendo. É isso que Deus questiona de cada um de nós. Ele continua nos questionando no dia de hoje. A questão é, eu me questiono diante de Deus e diante de mim mesmo. Eu faço aquela autorreflexão quando eu me deparo diante de situações e vejo se realmente o que eu estou oferecendo a Deus é o meu melhor. Irmãos, nós precisamos ter consciência plena de que Deus, ele não recebe qualquer coisa. Primeiro, que Deus, ele não depende de nós para nada. Quando oferecemos a nossa adoração ao Senhor, a nossa reverência, a nossa devoção a Deus, é para o nosso próprio bem. Temos que nos sentir felizes com aquilo que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Temos que nos sentir felizes. Então, quando eu faço satisfeito, geralmente eu não espero nada em troca. Mas a palavra de Deus diz que a nossa obra, ela não é vã no Senhor. O nosso trabalho, ele não é vão em Deus. Porque Deus, ele é galardoador. Ele é recompensador daqueles que o buscam e o temem. Ele nos recompensa, mas ele recompensa cada um segundo as nossas obras. Não por merecermos mal, mas por merecermos menos. Porque na palavra lá dos lavradores lá da vinha, tem alguns que irão chegar de manhã, irão trabalhar todo dia, e outros irão chegar ao final do trabalho, e diz a palavra de Deus que ambos, os que chegaram pela manhã, os que chegaram à tarde, receberam o mesmo galardão, receberam a mesma paga. A palavra de Deus fala a respeito do galardão eterno, de que não importa se eu tenho 30 anos de evangelho, ou se eu tenho uma semana de evangelho, quando eu partir, se eu partir no Senhor, eu irei entrar no mesmo céu que aquele que tem 30 anos. Então nós precisamos entender isso. A questão não é o quanto eu tenho feito, mas a intensidade de como eu tenho feito. Se eu tenho oferecido o meu melhor para o meu Deus. Porque às vezes oferecemos o nosso melhor para o homem. Oferecemos o nosso melhor para o nosso patrão, para a nossa esposa,
para os nossos filhos, queremos oferecer o nosso melhor. E às vezes até, como entendemos aí verdadeiramente o que é adoração, às vezes estamos até deixando de adorar o nosso Deus, porque estamos colocando outros acima dele, sabendo-se também que quando colocamos algo acima de Deus, isso já é idolatria. A Bíblia já vai chamar isso de idolatria. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Eu costumo muito falar a respeito de, nessa onda que nós estamos vivendo hoje, de tantos cantores gospel, de tantos grupos gospel, de que muitas pessoas têm idolatrado e não têm percebido. A palavra de Deus diz que Satanás ele é astuto. Às vezes eu tenho muito mais tempo para assistir uma live de um determinado cantor e ficar lá bastante tempo com ele ali, ou colocar no YouTube, seja lá o que for, e eu quero um cantor específico, porque eu gosto desse, e eu vou ficar ali ouvindo ele o tempo todo, e eu não separo 10 minutos, ou 10ª parte, vou colocar assim, deste tempo, para meditação nas Escrituras. Ou seja, eu estou colocando pessoas acima de Deus, e muitas vezes eu não percebo que isso, diante de Deus, é idolatria. Eu preciso estar atento a estas coisas. Vou ler aqui mais uns versículos para dar continuidade do texto de Zacarias, no capítulo 7. O versículo 11 diz assim, ó: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde. Sabe como é o ombro rebelde? Algumas versões têm dizendo assim, e deram-me as costas. Mas sabe quando alguém nos fala algumas coisas, a gente fala assim, ó, por mim, isso é um ombro rebelde. Ó, não estou nem aí, pouco eu estou me importando. Então, é mais ou menos isso que essa versão quer dizer. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, taparam os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, muito dura, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como eles clamaram, e assim como Deus clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, interessante essa passagem, que nós estamos vivendo tempos onde muitas vezes clamamos a Deus e não obtivemos resposta, nem imediata, nem a longo prazo. Aí eu me lembro daquele período em que o povo de Deus, afastou-se muito de Deus, e vem aquele período entre os profetas e o Messias, onde Deus se cala e fica ali por muitos anos sem falar com o povo, onde os profetas irão clamar e Deus não irá responder. Deus não irá responder. Não que Deus esteja agindo assim nos dias de hoje, mas para alguns em particular, muitas vezes essa pessoa clama e Deus não responde. Lá ainda no Velho Testamento vai estar dizendo assim, ó, o próprio Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, precisamos buscar Deus verdadeiramente, de coração. Sabemos que para orarmos a Deus não precisamos nem abrir nossa boca, porque Deus ele sonda a nossa mente, ele sonda os nossos corações. Então Deus ele cobra de nós isso, que haja verdade, que haja sinceridade quando venhamos a buscar a Ele. E assim como Deus diz aí, ó, que muitos clamaram nas suas dificuldades e não obtiveram de Deus resposta, nós estamos vivendo dias parecidos, irmãos, onde nós clamamos
e não obtivemos de Deus resposta. Onde pessoas ficam enfermas e nós até mesmo duvidamos se temos realmente a capacidade de impormos a mão como a Bíblia determina que seja feito e a cura seja imediata. A falta de fé, o tamanho da nossa fé faz com que Deus não opere, faz com que nós não possamos testemunhar verdadeiramente da onipotência do nosso Deus por falta de credulidade em cada um de nós. E isso entristece o coração de Deus. Cada vez mais o Espírito Santo vai se esfriando dentro de nós e nós vamos nos contentando com migalhas. Mas o Senhor, Ele não quer nos dar migalhas. O Senhor, Ele quer nos dar o melhor. A questão é, como tem sido a minha adoração? Tem agradado a Deus para que Ele me responda de imediato? Outra questão, nos meus pedidos, eu tenho feito como exemplo que Cristo deixou para nós? Senhor, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É o que acontece muitas vezes. Eu oro, Senhor, estou precisando disso. Irmãos, existe algo interessante que eu costumo sempre usar, um exemplo de um carro, um veículo. Você diz a Deus que está precisando de um veículo. Você precisa ir para determinado lugar, precisa ir para aqui, precisa ir para lá. Mas você pede a Deus, o Deus da prata e o Deus do ouro, que muitas vezes nós dizemos que somos filhos. Sou filho do Deus da prata e do Deus do ouro. E aí você pede um automóvel ao Senhor e o Senhor lhe dá um Fusca. Inteirinho, todo bonitinho, bem arrumadinho. Onde, para nós, em particular aqui, o Senhor realmente diz para você, olha, você vai viajar para Quixabeira, para dar um suporte lá ao missionário que está lá. E você diz, rapaz, não posso passar de 80. Mas foi o que o Senhor lhe deu, e você tem que agradecer a Ele, e você vai no tempo de Deus. Porque se Deus quisesse que você chegasse lá rápido, Ele lhe daria uma Ferrari, Ele lhe daria um Camaro, mas Ele lhe deu um Fusca. Então agradeça a Deus. Então, nós precisamos entender o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a minha vontade. Quer ver, irmãos? Uma referência. O rei Ezequias foi visitado pelo profeta, que lhe disse, arruma a tua casa, que os teus dias, cessaram. E o rei Ezequias, diz a palavra de Deus, que de imediato ele voltou-se para a parede e orou ao Senhor e derramou diante de Deus o seu estado espiritual, a sua conduta de vida, como ele viveu diante de Deus. E ele viveu em retidão, assim como Jó viveu em retidão diante de Deus. Mas nenhum de nós somos perfeitos. Assim como Jó lá, muitos falam a respeito da paciência de Jó, mas Jó não teve paciência até o final. Chegou um instante que Jó começou a reclamar da vida, da situação que estava vivendo. Da mesma maneira que Ezequias coloca diante de Deus a sua retidão de vida, de comportamento, de conduta, e Deus lhe concede mais 15 anos, mas durante esses 15 anos, o rei Ezequias faz algo que desagrada a Deus. E esse feito é o motivo que faz com que o povo de Israel venha a ser cativo por Nabucodonosor na Babilônia. Nós precisamos estar atentos a estas coisas. Não é porque parece que eu tenho uma vida reta, que eu sou íntegro diante de Deus, que eu sou merecedor de tudo aquilo que eu peço, ou de que eu seja perfeito. Porque perfeito só houve um, a saber, Cristo Jesus. Então nós adoramos a Deus de várias formas, em todos os lugares onde nós estivermos. Seja lavando o prato em casa, isso não vale só para as mulheres não, viu? Vale para os homens também. Lavar prato, limpar o fogão, varrer uma casa, ajudar a sua companheira em casa, meus queridos, vale também. Seja lá o que for que você estiver fazendo,
face adorando o Senhor. Isso quer dizer necessariamente que você terá que estar cantando hinos? Não. Pode ser que sim. Mas adorar, a questão é onde está o meu pensamento nesta hora. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas do alto. Nas coisas que provêm dos céus. Nas coisas que nos levam aos céus. Então a nossa adoração deve ser assim. Integral. Num todo, o tempo inteiro, eu devo estar voltado para Deus em tudo que eu venha a fazer. Amém? Vamos mais um texto. Em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26, diz o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Irmãos, observe o seguinte. A palavra de Deus diz, o próprio Deus nos fala, que Ele coloca diante de nós bênção e maldição. Por que isso? Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, que é o direito de escolher. Não escolher aquilo que nos parece bem, mas escolhermos aquilo que Deus diz que é o melhor. Se Deus diz que isto é o melhor, eu devo escolher isso, porque é bênção para a minha vida. Mas de repente também, eu posso escolher o caminho errado. E Deus não nos impede de seguirmos para o caminho errado. Para que nesse caminho errado nós possamos crescer. Nós temos o exemplo da parábola do filho pródigo, onde o pai permite que o filho vá e até lhe dá os recursos para que ele se perca. Vá, mas o que acontece? No caminho largo, onde cabe muita coisa, ele se perde. Infelizmente, ele se perde. E o que acontece? Ele quebra a cara e ele se lembra de lá de onde ele estava. Ele se lembra de onde ele estava. E aí, então, tem uma questão. Ele lembra que o melhor era estar na casa do pai. Ele diz: o que eu vou fazer agora? Vou baixar minha cabeça, vou regressar à casa do pai, vou falar com meu pai: pai, me perdoa. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus trabalhadores. Mas, irmão, aquele pai em que está lá na parábola é o nosso Deus, que diz que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, porque Ele quer nos oferecer o melhor. E aí então o que acontece? Ele está lá de braços abertos, já esperando o filho, e nos dá a melhor veste, e faz banquete, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então que nós não venhamos a nos esquivar da vontade de Deus, mas que nós possamos verdadeiramente nos estribar na sua vontade, na sua palavra, no seu querer, para que nós possamos usufruir do melhor, porque Deus, Ele está lá, como o salmista vai pedir: preparas-me uma mesa perante o meu inimigo, para que nós possamos mostrar que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Eu vou ler mais um outro verso aqui, ainda em Deuteronômio, capítulo 11, porque daqui a pouco a live vai dar uma pequena interrompida, vai acabar o nosso tempo de 1 hora, mas nós daremos continuidade. Não se preocupem que eu não vou passar das 14 horas, serei bem justo no horário. O versículo 32, irmão, diz assim: tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje eu vos proponho. Algumas versões têm que hoje eu vos ordeno. Observe que Deus, Ele vem colocando para nós a bênção e a maldição.
a bênção e a maldição. Porém, ele também irá nos dizer, olha, tenha cuidado em cumprir esses estatutos. Tenha cuidado em cumprir as minhas ordenanças, que hoje eu tenho colocado diante de vós. A questão é, nós temos feito isso? Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão, e vale também para a varoa, que medita dia e noite. Isso quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas com a Bíblia na mão? Não, mas eu tenho que ter o tempo inteiro a palavra de Deus na minha cabeça. Quando a palavra de Deus diz, inculcarás aos teus filhos, quer dizer também para nós. Porque se nós temos a consciência de que precisamos inculcar estas coisas à mente de nossos filhos, isso quer dizer que primeiramente isso precisa estar inculcado na minha mente, para que assim eu possa passar para os meus filhos. Como é que eu vou oferecer aos meus filhos algo que eu não tenho? Como é que eu vou oferecer para alguém algo que eu não possuo? Irmãos, eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele precisa sondar a minha mente, ele precisa sondar o meu coração, os nossos corações, e perceber que existe verdade. E perceber que aquilo que eu falo não é simplesmente porque eu tenho obrigação de falar, mas porque eu tenho prazer em falar, por ter experimentado tudo isso, por ter vivido estas coisas. Então, meus queridos, observe, a palavra de Deus, como já foi dito aqui, diz que nós buscaremos ao Senhor e o acharemos se nós buscarmos de todo o nosso coração. Então, o Senhor quer dizer que em tudo que eu tenho que fazer em relação à pessoa dele, ou até mesmo ao meu próximo, que a palavra de Deus diz que amar a ele e amar o próximo, como serviremos a Deus? O Senhor vai dizer, ó, ama o teu próximo como a mim mesmo. E ele vai dizer que nós precisamos oferecer o nosso melhor ao nosso próximo, porque essa é a vontade dele. Essa é a sua vontade. Então, irmãos, nós precisamos compreender de que as coisas têm que ser feitas